Olá, meu nome é Renato Lippe, eu sou o Regional Sales Manager de Software Monetization na região Brasil e vou apresentar o nosso webinar em conjunto com Josimar Almeida, nosso Client Service Engineer, também da região Brasil, e com Marcy Klepp, nossa Senior Field Marketing, que cuida da região de todo o continente americano, ok? Bem-vindo ao nosso webinar e o assunto de hoje é a atualização automática de software e como ela ajuda a melhorar a satisfação do cliente e também na continuidade dos negócios. E nós também teremos um demo. Eu espero que vocês aproveitem o conteúdo, que é bem importante e interessante. Ok? Então, no meu trabalho, eu converso com clientes e prospects, e uma boa parte descreve como muito importante a experiência do cliente, economizar custos e também a eficiência operacional, né? Nesses três tópicos, a experiência do cliente é o que possui, eu consigo entender que é o que possui talvez uma prioridade maior, e eu acredito que a razão de tudo isso é de criar uma base forte de clientes e também uma base de clientes leais, ok? Isso não é só minha opinião. Algumas pesquisas também demonstram isso. Por exemplo, o Oracle Research Report, que é um relatório de pesquisas feito pela Oracle, né? Nele, 86% dos que foram entrevistados concordam em até pagar um pouco mais ou mais para ter uma melhor experiência de cliente, né? Da mesma forma, se você for capaz de reter 5% a mais de clientes, você pode aumentar o seu lucro em até 75%. Isso se deve ao fato que é mais difícil obter novos clientes do que manter os clientes existentes, né? Além disso, o custo para adquirir um cliente novo chega a ser até 6 vezes maior do que manter um cliente existente, né? Provavelmente muitos de vocês já conhecem esse fato, mas e também já, no caso, já relacionam com o seu dia a dia. Então, esse quadro, nesse slide, ele mostra aí de onde surgem, o que surge das minhas conversas com os clientes atualmente, né? E como que a gente pode fazer isso? Né? Pela nossa perspectiva, existem duas regras simples. A primeira é tentar exceder as expectativas dos seus clientes da melhor forma possível, né? Como? Identificando as necessidades antes de se tornar uma realidade para eles, para que você evite de perder esse cliente, ou que esse cliente vá para um concorrente, obtendo aí uma fatia maior do mercado, oferecendo uma solução antes mesmo que você, né? Então é necessário fazer sempre esse tipo de vigilância e também de uma forma rápida, né? Isso significa que você deve ter todas as informações possíveis para que a sua empresa possa tomar várias e as melhores decisões. A segunda regra é você precisar entregar um serviço, sempre um serviço proativo, né? De uma forma que você identifique e corrija algumas coisas antes mesmo do seu cliente notar, né? A gente não pode esperar o cliente reportar um problema, tentar evitar, pelo menos evitar ao máximo isso, né? E tornar essa correção extremamente fácil, através de um hotfix, de um patch ou de uma atualização, né? Tornar fácil de uma forma que isso possa até passar desapercebido para o seu cliente, tá? E também tornar simples uma forma pela qual você manda alertas ou notificações, né, para informar se você tem alguma novidade ou alguma atualização em relação a alguma coisa relacionada à sua aplicação ou à sua empresa. Às vezes eu converso com alguns clientes e as notificações não chegam com sucesso. Por que eu digo que não chegam com sucesso? Por exemplo, se você tem lá no seu sistema cadastrado um e-mail do departamento que faz a compra que compra da sua empresa, você pode muitas vezes ter cadastrado ali o e-mail do comprador, o departamento de compras, né? Mas os usuários reais, quando eu quero dizer reais, são aqueles usuários que realmente usam seu sistema ou a sua licença, muitas vezes acabam não recebendo essa informação que você deseja passar, né? E isso acaba atrapalhando um pouco a forma com que esse usuário veja o valor em alugar ou assinar o seu software ou serviço.
Bom, esses dois tópicos são relativamente fáceis de se comentar, né? Mas difíceis de se entregar no dia a dia, a gente sabe disso. E quais são as implicações para o seu negócio, né? Bom, como eu havia comentado, talvez você tenha que olhar por um ângulo diferente e repensar, por exemplo, como os seus clientes entram em contato com você e desde o início desse relacionamento, como eles avaliam o seu hardware, o seu software. Como é a experiência dessa avaliação, como que ele compra, como que o produto é licenciado, como você entrega, como que você ativa, renova, como eles utilizam o seu software, como você envia updates e atualizações, como você envia mensagens, e uma não menos importante, mas que eu gostaria de destacar, como é a forma que você obtém um retorno de como esse cliente utiliza a sua aplicação, né, para poder tomar aquela decisão proativa que nós já conversamos. Bom, provavelmente você terá que fazer tudo isso, e quanto mais você automatizar esses processos, né, claro que muitas vezes você não consegue automatizar tudo, mas quanto maior for essa automação, maior o nível de satisfação do seu cliente, né? E o próximo passo seria entregar um valor contínuo, né? Notificar os seus clientes sobre atualizações, sem que tenha nenhum problema nessa comunicação, garantir que o cliente esteja consciente desse valor agregado que você tem dentro do seu serviço de assinatura, do seu serviço de inscrição, né? E entregar todas as atualizações requeridas e o software, na medida do possível, aí, se consertar com essas atualizações automaticamente, né? Vou mostrar para vocês um exemplo agora, que é um caso de cliente. Bom, com esse cliente, é um cliente recente, um cliente recente nosso, né? Ele é fornecedor de dispositivos para medição e calibração comercial de iluminação. E junto aos dispositivos, ele também entrega um software, né? Esse software, ele possui aproximadamente 4 atualizações anuais. Então, quando esse cliente chegou até a gente, ele já tinha um serviço aí de atualização, por exemplo. E qual que é o grande desafio de negócios, né? Nesse caso, apesar desse cliente já entregar um valor contínuo e também de cobrar uma manutenção por esse software, para essas atualizações, eles disseram que possuíam, né, pelo menos várias dificuldades entregando essas atualizações aos clientes, né? Então, quais que eram os seus desafios? Os usuários finais não tinham conhecimento técnico, a gente não pode esperar que o usuário final tenha esse conhecimento técnico, né? A gente também não pode esperar que o cliente consiga baixar e instalar a atualização com sucesso. Pode haver alguns erros e ele acaba sempre, muitas vezes, não vou falar sempre, mas muitas vezes, tendo que contatar, por exemplo, o seu suporte técnico, né? Esse cliente também tentou, de diferentes formas manuais, essa atualização. Por exemplo, enviar link com drivers, mas funcionava para alguns clientes e não para outros, tentou enviar e-mails, enfim, ele tentou algumas alternativas, mas nenhuma delas funcionou efetivamente, ele não ficou satisfeito com nenhuma delas, né? E qual que é o impacto para os negócios disso? Bom, eles disseram para a gente que desperdiçaram várias horas por mês tentando diagnosticar problemas e resolvê-los, né? Precisaram envolver a engenharia, ou seja, estavam aproveitando mal os recursos que eles tinham, né? Por exemplo, os engenheiros envolvidos, eles tinham que deixar o trabalho dele para trabalhar em cima desses problemas, e são horas, são períodos que você acaba despendendo mão de obra, da sua mão de obra qualificada, dos seus engenheiros, em outras coisas que não melhorar o seu produto, por exemplo, trabalhando em outras versões e tudo mais. E uma consequência também muito importante foi a redução do nível de satisfação dos clientes, né? Que, por consequência, também causava uma alta rotação. Então, essas atualizações, esses constantes contatos com os clientes acabavam por diminuir a satisfação e os clientes acabavam procurando outra coisa no mercado.
Bom, baseado nessas informações que foram apresentadas, eu gostaria rapidamente de falar com vocês sobre o Sentinel Up, tá? O Sentinel Up é uma plataforma de atualização de software que foi criada tanto para desenvolvedores de software e também desenvolvedores de dispositivos inteligentes, né? E o seu objetivo principal é o de prover uma experiência impecável aos seus clientes em termos de notificação para os clientes reais, né? Permitir que essas atualizações sejam feitas sem que o seu cliente precise ir a local nenhum, que não precisa abrir um website, que não precisa abrir um FTP, não precisa pegar um e-mail, ou seja, que ele evita que ele tenha que fazer essa atualização de uma forma manual. Né? Ele também automaticamente atualiza a base de clientes através de patches, de hotfix e até dados, se você quiser. Né? E, importante, isso vai diretamente para os clientes que estão utilizando o seu produto. Né? Esse é o valor do Sentinel Up. E também, ele possui muitas outras características, né? E talvez a principal, quando eu converso com os nossos clientes, é de obter informações sobre a base instalada, né? Então, você consegue checar as versões que estão rodando, quais são as versões que estão sendo mais utilizadas naquele momento, e com isso você consegue atingir aquela proatividade da qual a gente já conversou, né? E também, obtendo essas informações, é importante, você consegue tomar decisões importantes sobre o seu software, por exemplo, o momento de um software ou de um módulo entrar no seu end of life, quais as versões que estão em uso, se você vai precisar manter aquela versão por mais tempo ou não, né? E uma grande parte dos clientes realmente não tem essa informação de uma forma precisa e clara, né? Claro, você pode sempre obter isso através de alguma pesquisa, através dos seus departamentos dentro da empresa, mas de uma forma precisa e clara, realmente fica muito difícil de se coletar essas informações. Né? Com o Sentinel Up, você também obtém informações, insights, né, da sua base instalada nas diferentes versões, isso de uma forma anônima, né? Você consegue checar, por exemplo, quais são os sistemas operacionais que estão sendo utilizados, os estados ou até países em que esse cliente está utilizando a sua aplicação, né? Você pode usar, enfim, uma série de informações de uma forma proativa e até mesmo exceder as expectativas dos clientes. Bom, uma boa parte disse que também existe uma opção de você fazer uma parte boa é que também existe a opção de você fazer isso sem mudança de código, né? Nós dizemos aí o zero code. E sim, é verdade, né? Eu não estou exagerando e daqui a pouco nós vamos demonstrar. Então, existe essa opção de você usar o zero code, né? Dentro da função do Sentinel Up, né? Ele, claro, por ser uma função zero code, ele possui algumas limitações, né? Do que você pode fazer ou não. Mas rapidamente hoje você consegue, por exemplo, pegar uma aplicação que ainda não é atualizada, que ainda não pode se comunicar diretamente com os usuários finais, por exemplo, através de uma mensagem, e que também não pode obter estatísticas de uso e mudar para uma aplicação que pode fazer isso, né? Existem algumas formas de se integrar o Sentinel Up à sua solução. Obviamente que o Zero Code é mais simples, né? Mas ele também é uma solução out of box, né? Que nós dizemos que é uma solução que está pronta para uso. Ou seja, você também tem a opção de fazer uma integração através das APIs, né? E essas APIs funcionando nos bastidores do nosso cliente. Ou seja, você pode criar, você também tem condições de criar o seu próprio cliente para isso, né? Nós criamos um cliente e você apenas integra na sua solução, mas se você quiser, você também pode criar um cliente seu. Uma informação importante também é que você pode fazer isso, mesmo que você tenha um sistema operacional muito específico, não é? No caso de desenvolvedores de dispositivos inteligentes, por exemplo, né? Ou seja, ele não é plataforma dependente, né? Bom, eu vou deixar agora vocês com o Josimar para mostrar como que o Sentinel Up funciona.
Ok, obrigado, Renato. Agora eu vou explicar para vocês como funciona o Sentinel-Up nos bastidores. No primeiro passo, o Sentinel-Up é fornecido como software as a service. Então, o admin, no caso o back-office, vai definir os produtos e as atualizações que deseja enviar aos seus clientes. É importante ressaltar que as mensagens e atualizações são in-app. O que isso quer dizer? São mensagens que vão por dentro da aplicação. Continuando, uma vez que os clientes estiverem prontos e já implementados com o Sentinel-Up, não importa se são aplicações ou dispositivos inteligentes. Eles vão checar de tempos em tempos se existe alguma atualização pendente. O cliente pode clicar em um botão que busque alguma atualização, ou pode ser feita essa checagem assim que a aplicação é iniciada. Quando isso ocorre, o cliente faz uma chamada para o Sentinel-Up e envia uma informação sobre ele mesmo, como um Product Code ou um Product ID. Então, o Sentinel-Up obtém essa requisição. Agora, esta parte é totalmente opcional. O Sentinel pode conversar com uma ferramenta diferente que valide o licenciamento, o que significa que vai checar se este cliente que solicitou o licenciamento é realmente o cliente que possui esse direito de recebê-lo, né? Talvez você queira monetizar os seus updates com pagamento pela sua manutenção, ou seja, talvez você cobre algo por esse valor que você está entregando ao cliente, né? Isso pode ser checado com qualquer ferramenta de back-office. Bem, um bom exemplo seria o Salesforce ou qualquer outro CRM com uma ferramenta de licenciamento para validar o direito antes de enviar ao seu cliente final essa atualização. Novamente, este é um passo opcional. Nesse momento, o Sentinel responde ao cliente. Ok, agora eu sei quem você é e sei que você solicitou uma atualização. Aqui está a sua atualização. Esta é a forma com a qual o Sentinel trabalha e a forma com a qual ele funciona. E eu gostaria de revisar também aquele caso que que o Renato teve, que ele comentou sobre um determinado cliente. Uma vez que esse cliente introduziu o Sentinel-Up em um sistema, ele pôde aumentar a sua eficiência, aumentar a sua satisfação com o seu cliente, né? Diminuiu as chamadas de suporte, pôde mais utilizar o tempo dos seus engenheiros focando em seus próprios negócios. A conclusão que ele teve com esse cliente, o cliente nos informou que ele pôde aumentar o seu faturamento anual em cerca de 25% em média, e economizou 3 dias por mês em horas do time de engenharia, além de aumentar de forma considerável a experiência e a satisfação do cliente final. Bom, agora vamos ao nosso demo. Só um momento. Bem, eu vou apresentar rapidamente uma demo usando uma aplicação desenvolvida por nós, apenas para ilustrar o funcionamento do Sentinel-Up, através do envio de uma mensagem por dentro do próprio aplicativo. Vou abrir o Gemalto Encontrou. Essa aplicação se chama Encontrou e simula a automação de um condomínio comercial. Você pode controlar a temperatura, a segurança, pode controlar diferentes aspectos de uma automação predial. Como vocês podem ver, não tem como se fazer uma atualização. E se você deseja fazer isso, você provavelmente vai precisar obter o instalador da nova versão em um website, por exemplo. Agora, por exemplo, se você utilizar o Sentinel-Up com aquela opção que o Renato comentou, que é o Zero Coding, você vai executar o nosso client, o Up Client, que já está pronto para uso. Então, o arquivo de configuração aqui, o client.cfg, como vocês podem ver na imagem, já vai conter as informações de onde se obter as atualizações e o caminho de onde o servidor do Sentinel-Up está localizado. Uma vez se utilizar este atalho no Encontrou Demo, que invoca o Up Client, então ele transfere o arquivo para esse executável atual. Ok, vamos executá-lo. Um momento enquanto ele conversa com o servidor. Ok, bingo. Aqui vocês podem ver que há uma atualização pendente, mas eu não vou atualizar. Eu vou clicar em Not Now. Ao abrir o Encontrou, vai demorar um pouquinho, mas eu vou mostrar. Ok.
podemos ver essa mensagem na qual você pode informar o que quiser, como um novo modelo, um novo evento, ou seja, você conseguiu assegurar que o usuário do aplicativo recebeu a mensagem. Bom, agora eu vou mostrar o demo do SentinelUp. Ok, vamos fazer o login. Ok, aqui na Home traz um resumo de uma série de informações como o número de clientes, requisições nas últimas 24 horas, um pequeno gráfico com os produtos que foram mais usados. Bom, agora eu vou seguir para Products. Aqui ele mostra vários produtos que foram criados. A exemplo disso é o Encontrou, como vocês podem ver aqui na imagem. Ok, agora eu vou seguir para Updates. Bem, aqui você pode ver alguns produtos com as versões em uso na cor laranja e a versão para a qual ele vai ser atualizado na cor verde. Agora eu vou seguir para Messages. Agora eu vou na opção Product e vou abrir o InControl. Aqui vocês conseguem ver todas as versões, 1.1, 1.2. E do lado direito tem uma opção chamada Edit. Aqui, como no exemplo que eu mostrei anteriormente para vocês, vocês conseguem editar a mensagem e mandar algum tipo de aviso para o seu cliente, como um evento ou uma atualização que está pendente ou uma atualização que vocês vão enviar para o seu cliente futuramente. Agora eu vou seguir para Statistics. Aqui ele mostra quais são as versões que estão sendo mais utilizadas, de acordo com esse gráfico, né? E quando isso ocorreu, de acordo com a data que está ali abaixo. Ok, agora eu vou em Reports, Clients SOS. E aqui ele mostra o sistema operacional que seus clientes estão usando e quais são os mais utilizados. Por exemplo, Windows 7, Windows 10, Windows 10 na cor verde, o Windows 7 na cor laranja. E na opção View All Clients, eu consigo ver esses clientes ao redor do mundo. E aqui no mapa, um exemplo seria aqui no Brasil. Vou dar um pequeno zoom para que vocês possam ver de qual estado o cliente está falando. No caso, é um cliente de São Paulo. Aqui seria mais para ilustrar a posição desses clientes no globo, né, no mapa mundial. Ok, é isso que eu gostaria de apresentar sobre o SentinelUp. Passo agora para o Renato. Tá ok, Josimar. Muito obrigado pela sua apresentação, né? Então, como vocês puderam ver, a gente apresentou um demo aí de como num aplicativo sem nenhum tipo de contato ou de informações com o cliente, utilizamos a opção lá Zero Code, no caso, né? E vocês puderam ver que aí a partir da próxima vez que ele abriu a aplicação, o aplicativo abriu e destacou uma mensagem, e essa mensagem realmente chegou ali para o próprio usuário ou para todos os usuários daquela aplicação, que é quem realmente a gente tem o desejo de se comunicar, né? Então, num resumo disso que a gente falou, né? Então, aumentar a satisfação do cliente, né? Essa é uma questão que é bem importante, para que sempre um cliente satisfeito costuma ficar com a gente durante um longo tempo, né? Então, a gente pode aumentar a satisfação habilitando essas atualizações de maneira independente, de uma forma aí, uma interface intuitiva, né? Você pode garantir também que os usuários não vão utilizar versões atualizadas, que as versões instaladas as versões corretas estejam instaladas ali, que você não tem nenhum cliente, talvez, utilizando uma versão que não é a versão a qual ele não tem o direito de uso, né? Uma versão nova, né? Do outro ano, da forma como se trabalha.
E também, né, melhorar o seu resultado, né? Você vai eliminar métodos manuais tanto da parte do seu cliente quanto da sua parte de back-office também, né? Então você acaba tendo um benefício mútuo, tanto para o seu cliente quanto para a sua empresa. E também entregar essas notificações via aplicativo para usuários autorizados somente, que foi o exemplo que a gente mostrou, tá? Tá ok, então, para finalizar, eu gostaria de fazer algumas perguntas para vocês refletirem, tá? Então, são 4 perguntas. A primeira é com que frequência vocês atualizam o seu software ou o seu firmware, né? Normalmente o que a gente tem visto aí no mercado é cerca de 3 meses, mas seria importante você também ter essa informação, né? Como que vocês notificam hoje os seus usuários corretos, os seus usuários reais, sobre atualizações, service packs, patches, ou até um evento, um webinar que vocês possam querer convidá-los, né? É de uma forma automática, é de uma forma manual por e-mail, e como você tem certeza que essa informação está chegando realmente quem você quer que chegue, né? Minha terceira pergunta é como que os clientes obtêm essas atualizações desses softwares, firmwares ou dados, né? Se também é de uma forma automática ou de uma forma manual. E talvez a mais importante e última é como você classifica a sua habilidade de reunir ou coletar informações ou opiniões da sua base de clientes, por exemplo. Né? Você considera alta, média ou baixa? Eu diria alta, se você realmente sabe muita informação sobre o seu cliente, quando ele te liga para o seu suporte, você já tem ali uma série de informações que ajudam a fazer um diagnóstico melhor. De uma forma, vocês possuem essas informações de uma forma média, né? Ou seja, você tem alguns detalhes, mas ainda nota que precisa melhorar bastante. Ou de uma forma baixa, né? Vocês não têm muitas informações, você depende que o seu cliente passe aquilo que ele está usando, ou a versão, e você acredite naquilo que ele está passando, né? E quais são as versões que eles estão rodando lá, por exemplo, se ele não pegou nenhuma atualização que ele não tinha direito e atualizou e tudo mais. Tá? Então, gostaria de agradecer a todos o tempo dispensado aí sobre esse importante assunto, e a gente está à disposição. Muito obrigado.